Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai estudar transformações gasosas cíclicas. O que seria isso? Um sistema gasoso ele sofre uma transformação definida como cíclica ou fechada. Aqui a gente tem exemplos, aqui no sentido anti-horário e no sentido horário. A gente nota que a transformação, na verdade, são intervalos de transformações que se alternam, mas é um circuito fechado. Então você tem aqui um circuito cíclico ou fechado. Quando o estado final dessa transformação coincide com o estado inicial. Então você tem aqui o estado final coincidindo com o estado inicial. Como assim? Vou pegar um exemplo aqui. Essa aqui, você tem, por exemplo, você tem no ponto A, você tem um estado, a pressão, e nesse ponto você tem a pressão e o volume definidos, nesse ponto A. É quando você tem, por exemplo, primeiro uma transformação isobárica, pressão constante, aqui tem uma expansão, depois uma transformação isocórica, depois mais uma compressão isobárica, e depois mais uma transformação isocórica. Só que você nota que quando você sai desse ponto, percorre todo o circuito, você volta para o mesmo ponto. Então isso aqui é uma transformação cíclica ou fechada, tudo bem? Então quando o estado final coincide com o estado inicial, você tem esse tipo de transformação. Outra coisa importante, o trabalho total que você calcula nesse caso, você consegue calcular o trabalho total da transformação, ok? Ele é determinado pela área interna da curva fechada. Ou seja, para você calcular o trabalho, basta calcular a área interna dessa curva fechada. Ok? É mesmo no sentido anti-horário, que é esse aqui, ou no sentido horário. Tudo bem? Aí basta calcular a área interna dessa figura. E aí você tem o trabalho. Então você pode escrever que o trabalho, uma transformação cíclica ou fechada, é numericamente igual à área interna da figura, né, desse gráfico, ok? De pressão em função do volume. Muito bem, a gente pode então resumir o trabalho, se ele vai ser positivo ou negativo, da seguinte forma. Você tem um ciclo horário, né, esse caso aqui de baixo. Você nota aqui, por exemplo, você tem uma transformação isocórica, né, o volume constante. Depois aqui, isso aqui pode ser uma expansão isotérmica ou uma adiabática. Depois uma compressão isobárica. Mas você tem um ciclo fechado. Se você calcula o trabalho aqui dentro, se o ciclo for no sentido horário, nesse caso aqui, ó, sentido horário, esse aqui também, esse é o sentido do relógio, né? Sentido horário, dos ponteiros do relógio, você tem um trabalho positivo. Aqui você tem um trabalho realizado e ele vai ser maior que o trabalho recebido. Então, se tratando de uma máquina, por exemplo, você tem o trabalho realizado por essa máquina térmica, ele é maior que o trabalho recebido, ok? Então, dessa forma, no sentido horário, o sistema realiza trabalho, no sentido horário, esses dois aqui de baixo, tá? Então, o sistema realiza trabalho e o trabalho total do ciclo, ele é positivo, tudo bem? Ou seja, você tem um exemplo do motor em que o calor é transformado em trabalho a partir da energia térmica. Essa energia térmica é transformada em trabalho. A gente sabe que essa transformação de calor em trabalho não é 100%. Essa energia não é transformada, né? Muita coisa é perdida. A gente vai ver melhor essa questão do rendimento de uma máquina, por exemplo, do motor, depois que a gente falar um pouco mais sobre a segunda lei da termodinâmica, tudo bem? E um ciclo no sentido anti-horário, por exemplo aqui, você tem um sentido anti-horário, né? Então no sentido anti-horário é negativo o trabalho que você calcula. Então negativo se for no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Então ciclo no sentido anti-horário, você tem um trabalho recebido, ele é maior que o trabalho realizado. Portanto você tem um sistema que recebe trabalho e não realiza, mas recebe trabalho. Então o trabalho total do ciclo é negativo. Ou seja, um exemplo disso é um refrigerador.
né? Ou seja, o trabalho, você precisa fornecer trabalho para ser transformado em calor. O trabalho é transformado em calor. O contrário do motor, né? Que é o calor, por exemplo, a máquina térmica, esse seria um exemplo de um motor, o calor é transformado em trabalho. Então, no ciclo invertido, você tem o trabalho transformado em calor. Seria um refrigerador. Ok, então, com base nisso, a gente vai fazer um exercício aqui de um gás perfeito. Ele desenvolve uma transformação cíclica A, B, C, D, A. Então ele começa num ponto, o estado final termina no mesmo ponto. Então você tem uma transformação cíclica. Vamos tentar resolver duas questões desse exercício como exemplo, tá? Então vamos apagar aqui. Então apagando. Estamos definindo o sentido horário e anti-horário para o trabalho, né, para o sinal do trabalho, positivo ou negativo. Então vamos fazer uma aplicação. Imagina um exemplo 1. Você tem um gás perfeito, desenvolve uma transformação cíclica ABCDA. E aí você tem a pressão, o gráfico da pressão em função do volume metro cúbico, e a pressão em Newton por metro quadrado, né, Pascal. Então você tem aqui os valores de volume, né, e você tem, por exemplo, o circuito é ABCDA, então de A para B você tem uma transformação isocórica, o sistema está recebendo calor, ok? E aqui o volume é constante, o volume constante. Você depois tem uma expansão isobárica, a pressão constante. Depois uma transformação isocórica novamente, só que aqui o sistema ele perde calor, não realiza trabalho. Tudo bem? Nas transformações laterais aqui isocóricas. E você depois tem uma compressão isobárica realizando trabalho, só que ela é negativa, é uma compressão, tudo bem? E a primeira questão, vamos resolver aqui, determine. A primeira questão é, qual é o trabalho total nesse circuito, né? Nessa transformação cíclica? Então qual é o trabalho total? Como é que eu calculo? Novamente, a gente volta para a propriedade, né? Trabalho total é numericamente igual à área interna do circuito fechado. Mas vamos entender por que essa área é o trabalho. Por que será? Então a gente sabe que, por exemplo, se você pegar um gráfico TD, que a gente já tinha aprendido antes, você tem aqui por exemplo, uma expansão isobárica, volume aumenta, aqui a pressão é constante, bastaria calcular essa área para encontrar o trabalho realizado nessa expansão isobárica, transformação isobárica. Então o trabalho seria essa área aí, ou seja, pressão constante vezes a variação do volume. Vou colocar aqui ΔV. Ok? Agora, no caso aqui a gente pode considerar um circuito aberto. Agora, quando o circuito é fechado, como esse aqui, né, o trabalho seria essa área interna. E por que seria a área interna? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você pegar, por exemplo, uma transformação aqui como exemplo, P. Vou pegar uma transformação, uma expansão aqui, entre dois pontos, tem o volume inicial e o volume final. Aqui você tem a pressão inicial e a pressão final. Okay? Então essa aqui você tem uma expansão. Se você fosse calcular a área dessa expansão, ou seja, calcular o trabalho realizado nessa expansão, você teria que calcular essa área aqui, a área sobre a curva, né? O trabalho seria essa área aqui sobre a curva. Então você tem um gráfico, você calcularia essa área. Se, um exemplo complementar aqui, você tivesse, no lugar de uma expansão, né, uma transformação gasória, se eu tivesse essa aqui, considerando os mesmos parâmetros aqui, fazer assim.
agora uma compressão, como exemplo aqui. Ok. Volume inicial, volume final. Se tivesse uma compressão, seria essa aqui. Nesse caso aqui. Então aqui um exemplo 1 e o exemplo 2. O circuito aqui, no caso, no exemplo 2, seria um circuito inverso, né? Aqui uma expansão, depois uma compressão. Você teria que calcular, nesse caso 2, essa área sobre a curva, essa área aqui embaixo. Esse seria o trabalho. Ou seja, essa área seria o trabalho realizado no 1 e no 2, na transformação 1 e 2. Tudo bem? Agora, se você juntar esses dois circuitos, né? A expansão e a compressão, num circuito só, assim, num circuito só, vamos juntar a expansão e a compressão no mesmo circuito, assim, ó. Ok? Mais ou menos aqui. Aqui você tem a expansão, embaixo a compressão. Ou seja, a volta, né? Seria um ciclo, agora um ciclo fechado, tudo bem? Então o estado inicial, como a gente tinha falado, vai coincidir com o estado final. Então você tem um circuito fechado, uma transformação cíclica. Nesse caso aqui, vou colocar aqui. Tudo bem? E aí, nessa transformação cíclica, se a gente for calcular o trabalho realizado na transformação, a gente vai perceber o seguinte: por que vai ser essa área interna do trabalho? Por quê? No caso lá, você vai pegar esse trabalho aqui na expansão e subtrair desse. Ou seja, quando esse aqui menos o trabalho na expansão, menos o trabalho, porque na compressão o trabalho é negativo, né? A gente tem aqui o trabalho positivo na expansão, um trabalho negativo na compressão. Portanto, se eu for somar os dois trabalhos, né, na transformação que tem as duas situações, você vai ter que pegar o trabalho positivo e somar com o trabalho negativo. Quando você subtrai, né, esse aqui menos esse, já que esse aqui é negativo, o que sobra? Sobra a área interna. Então essa figura menos essa. Então tentem visualizar isso. Então essa figura menos essa vai dar aquela lá. Então o trabalho cíclico, ele é numericamente igual à área interna. Ok? Então com isso aqui dá para ter mais ou menos porque eu tenho que calcular a área interna da figura para calcular o trabalho cíclico numa transformação cíclica. Tudo bem? Ok? Deixa aqui. Vamos lá resolver qual é o trabalho total lá. Vamos passar. Vou apagar. Tudo certo? E aí, letra A, trabalho total. Ou seja, o trabalho do ciclo total. Você pode dizer o seguinte: o trabalho total é a área. E aí eu vou calcular. No caso aqui você tem um retângulo, né? Então é só calcular a área desse retângulo. Geometricamente é só calcular essa área. Então você tem a base aqui. A base de 1 para 3 aumenta 2. Então é só subtrair 3 menos 1 dá 2. E você tem a altura disso aqui. Base vezes a altura. Também de 2 para 6 aumentou 4. Então é só subtrair 6 menos 2 é 4. Então você tem a base vezes a altura. Então vai ficar 2 vezes 4. Que dá 8. Como isso geometricamente é o calor, né? Numericamente é o trabalho realizado, então 8 joules, tudo bem? Então usando o sistema internacional, 8 joules é o trabalho total. Ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, né? Trabalho positivo. Por quê? A gente viu no começo, você tem sentido horário, trabalho positivo. Sentido horário do ponteiro do relógio, trabalho positivo. Sentido anti-horário, trabalho negativo. Tudo bem? Sentido anti-horário, trabalho negativo. Então aqui a gente tem o sentido horário. Então, trabalho positivo. Mais 8 joules. Ok?
E, finalmente, letra B, nessa questão, ele pede para você determinar o seguinte: quais os pontos desse circuito, né, em que pontos A, B, C ou D você tem a energia interna máxima e mínima. Então, vamos lá. A energia interna, vamos chamar assim, ela é mínima. E a energia interna, escrever dessa forma, ela é máxima. Em que pontos dessa transformação cíclica? É só você lembrar o seguinte: você tem a equação de Clapeyron, nRT. Então, a temperatura é mínima ou máxima quando esse produto é mínimo ou máximo. Então, você tem aqui, por exemplo, isolando T, PV igual a NR. Ou seja, a temperatura depende da pressão dessa forma. Então, quando o produto PV for máximo, a temperatura também vai ser máxima. Quando o produto PV for mínimo, aí a temperatura vai ser mínima. Então, vamos escolher aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto A. Ponto A. O produto P, isso aqui é P, pressão, volume, é mínimo. Esse aqui é o ponto onde o produto PV é mínimo. PV é mínimo, é 2 vezes 1, dá 2. Então, onde o produto PV é mínimo, a temperatura é mínima. Então, seria no ponto A. Se você tentar fazer aqui no ponto B, C e D, esse produto vai dar maior. O produto PV vai dar maior. Então, quando o produto PV é mínimo, a temperatura é mínima. E onde a temperatura é mínima, você tem a energia interna mínima, porque a energia interna, como a gente sabe, vou colocar aqui, a energia interna, ela depende, lembra para o gás ideal, da temperatura, termodinâmica. Então, quando a temperatura é mínima, o produto PV é mínimo, a energia interna também é mínima nessa posição. Então, no ponto A é a resposta. E onde a energia interna ela é máxima? Aí você procura um ponto onde o produto PV ele é máximo. Por exemplo, aqui, ponto C. Ponto C. Porque no ponto C, você tem aqui 6, pressão, volume 3. Então, no ponto C, o produto PV, 6 vezes 3, 18, é o máximo valor desse produto. Quando o produto PV é máximo, a temperatura é máxima. E a energia interna é máxima, porque a energia interna é diretamente proporcional à temperatura termodinâmica. Ok? Então, no ponto C, a energia interna é máxima, né? Lembrando da fórmula da energia interna, no lugar ideal. Bem? Você tem ponto A, ponto mínimo e o ponto máximo de energia interna. Letra B da questão. E a letra A, o trabalho do ciclo. Eu sei que calculamos a área. Ok? Ok? E mais uma observação importante. Deixa eu apagar aqui. Desenvolvemos um exercício como exemplo. Uma observação importante nessa transformação cíclica. Vou apagar aqui. É que, lembrando da primeira lei da termodinâmica, para uma transformação cíclica, você tem aqui a variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Então, o que a gente nota é o seguinte: como esse circuito fechado, né, o estado inicial é igual, ele coincide com o estado final, então você tem que a temperatura ela é zero, a variação de temperatura é zero. E por quê? Porque a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Ó, notem, né? Se começa aqui no ponto A, tem essa transformação, depois essa e depois essa. E volta para o ponto A. No ponto A, existe uma temperatura nesse ponto. E o ciclo, como ele é fechado, a temperatura inicial nesse ponto A é igual à temperatura final, porque volta para o ponto A. Então, a temperatura final e inicial são iguais, ou seja, a variação de temperatura ela é zero, ela é nula. E quando a variação de energia de temperatura é zero, a variação da energia interna é nula também. Porque não houve variação de temperatura. Então, a variação da energia interna é nula. Então,
para uma transformação cíclica, isso aqui é válido, ok? E aí você volta para a primeira lei da termodinâmica, primeira lei. E aí, como a variação da energia interna ela é zero, porque a temperatura não variou, você pode colocar zero aqui. Então, calor menos o trabalho. Passando o calor para cá, ou o trabalho, a gente chega à conclusão que numa transformação cíclica, o trabalho ele é igual à quantidade de calor. A gente sabe que, por exemplo, se tratando de uma máquina térmica, nem todo trabalho vai ser transformado em calor ou vice-versa, né? Existe uma limitação. O rendimento nunca pode ser igual a 100%. Mas a gente vai ver melhor essa questão quando falarmos sobre a segunda lei da termodinâmica, ok? Ok, então agora a gente vai provar a relação de Mayer. Essa relação de Mayer ela relaciona a constante universal dos gases e a capacidade molar de um gás ideal, ok? Vamos tentar aqui. Então vamos imaginar o seguinte, primeiro eu tenho uma fórmula da número de mols que acho que eu não tinha mostrado antes. A gente tinha colocado o número de mols como a quantidade de moléculas do gás dividido pelo número de Avogadro. Número de moléculas pelo número de Avogadro. Mas agora a gente vai usar essa aqui, que é a massa do gás dividido pela massa molar, que seria a massa molar seria a massa de um mol desse gás. Ok? Então, a relação entre a massa do gás e a massa molar, eu tenho o número de mols também. Muito bem. Para a gente chegar na relação de Mayer, a gente vai primeiro considerar duas transformações gasosas. Duas transformações gasosas, uma isocórica e uma isobárica. A isocórica, você tem aqui a quantidade de calor positivo, o gás está recebendo calor, o trabalho é nulo porque você não tem área sobre a curva, né? O volume ele é constante, o trabalho está relacionado à variação do volume, quando o volume não varia, o trabalho é nulo, ok? Então essa aqui é a transformação a volume constante, e aqui eu posso escrever usando a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei aqui eu vou colocar variação de energia interna, quantidade de calor menos o trabalho. Para a transformação isocórica a volume constante, você pode dizer que a variação de energia interna a volume constante do gás é igual à quantidade de calor, já que o trabalho é nulo, o trabalho não tem trabalho, é igual à quantidade de calor recebida pelo gás a volume constante. Então vou deixar essa equação para a transformação isocórica. Transformação isobárica você tem a pressão constante. Pressão constante você tem a transformação isobárica. Aqui você tem uma expansão do gás e variação do volume, a pressão constante. Você pode escrever também a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna, a pressão constante, é igual à quantidade de calor, a pressão constante, menos o trabalho, que você tem a área sobre a curva, então existe o trabalho, né, na isobárica, só calcular essa área, o trabalho é a pressão constante. Eu posso também escrever que o trabalho, por exemplo, trabalho, você já conhece, a pressão constante, é a pressão vezes a variação de volume. Aqui a gente já conhece como se calcula o trabalho numa transformação isobárica. É a pressão vezes a variação do volume. Usando a equação de Clapeyron, você pode, vou colocar aqui, a equação de Clapeyron. Você pode dizer que a pressão vezes a variação do volume é igual a N, R, vezes a variação da temperatura. Dá para usar essa daqui por essa, ok? Então, o trabalho vai ser P delta V, ou N, E delta T. Então, vou guardar também essa expressão do trabalho, transformação isobárica, como sendo N, E vezes a variação da temperatura. Guardar essa expressão.
ok? Vamos apagar aqui a equação de Clapeyron. Nessas duas transformações, o que a gente vai considerar é que o aquecimento na isocórica e na isobárica, o aquecimento é o mesmo nas duas transformações. Ou seja, você tem uma variação de temperatura aqui, e aqui eu vou chamar de variação de temperatura na transformação 2. Mas é a mesma variação. Então, vamos considerar primeiro que o aquecimento nas duas transformações, o aquecimento do gás é o mesmo. Ou seja, tem a variação de temperatura na transformação isocórica e a mesma variação de temperatura na transformação isobárica. Considerando dessa forma, você pode escrever, isso implica que a variação de energia interna a volume constante, que é a primeira, né? Volume constante é igual à variação de energia interna à pressão constante, que foi a isobárica. Por quê? Porque a variação de energia interna depende diretamente da temperatura. E como a temperatura ela variou igual nas duas transformações, você pode dizer que a energia interna nas duas transformações também são iguais. Tudo bem? Lembrando que você tem energia interna no gás ideal é 3 sobre 2 nRT. Você pode escrever também que a variação da energia interna é 3 sobre 2 nR delta T. Então, quando a mesma variação de temperatura, você vai ter a mesma variação de energia interna. Tudo bem? Então, se isso é verdadeiro, o mesmo aquecimento nas duas transformações, então você pode escrever a partir dessa ideia que a energia interna é igual nas duas. Então a energia interna a volume constante é QV, quantidade de calor recebida na transformação isocórica. E a variação da energia interna na isobárica é quantidade de calor, pressão constante menos o trabalho. Ok? Eu vou só isolar o trabalho aqui nessa expressão agora. A pressão constante, ela vai ficar quantidade de calor a pressão constante menos a quantidade de calor a volume constante. E aí eu posso pegar essa expressão e do trabalho a pressão constante e colocar agora nR delta T, que eu tinha deixado aqui. Tudo bem? A pressão constante, o trabalho é nR delta T. Quantidade de calor a gente pode escrever como sendo a massa da substância, o calor sensível, né, a pressão constante e a variação de temperatura. Mesma coisa, quantidade de calor a volume constante vai ser a massa do mesmo gás, o calor específico a volume constante e a variação de temperatura. Chegando aqui, eu posso colocar o número de mols como sendo a massa vezes a massa molar, a massa do gás vezes a massa molar, delta T, escrever o resto, calor específico a pressão constante, massa, calor específico a volume constante, variação de temperatura. A gente pode cortar a massa e a variação de temperatura, já que nas transformações a variação é a mesma variação de temperatura. Então, a mesma massa do gás, mesma variação, posso cortar. O que vai sobrar? Vai sobrar R sobre M, a constante universal dos gases sobre a massa molar, que é igual a Cp menos Cv. Calor específico a pressão constante, calor específico a volume constante. Lembrando o seguinte, a quantidade de calor a pressão constante é maior que a quantidade de calor a volume constante. Por quê? A quantidade de calor que a pressão constante isobárica, que o gás recebe, é maior porque ele tem que produzir, ele realiza trabalho. Enquanto que na quantidade de calor que na transformação isocórica está recebendo, é menor porque ela não realiza trabalho. O trabalho aqui é nulo. Então eu posso falar que a quantidade de calor a pressão constante é maior que a quantidade de calor a volume constante na transformação 1 e 2. E então, por consequência, eu posso dizer que a calor específico a pressão constante é maior que o calor específico a volume constante, o que é verdadeiro. E multiplicando M para lá,
a massa molar, então R é igual a Mzão vezes calor específico, pressão constante, Mzão, calor específico, volume constante. Essa quantidade aqui, massa molar vezes calor específico, eu vou chamar de capacidade molar, tá? Então, essa equação ela vai ficar assim: R, constante universal dos gases, capacidade molar, Czão, vou chamar de Czão, tá? Para não confundir com calor específico, a pressão constante menos capacidade térmica, capacidade molar, a volume constante. Então essa é a relação de Mayer. Então a relação de Mayer, né, Mayer é essa aqui. Tudo bem? Lembrando, essa aqui é a constante universal dos gases. A gente conhecia outra constante lá, a equação de Poisson, e tinha uma constante lá que chamava coeficiente de Poisson, que era isso aqui. Então ele tem relação com essas constantes? Tem. Na verdade, o coeficiente de Poisson é a capacidade molar, a pressão constante, pela capacidade molar, volume constante. É a razão entre esses coeficientes. Enquanto que o constante universal dos gases é a diferença. Tudo bem? Então, essa aqui é o coeficiente de Poisson. Então, essa aqui é a relação de Mayer. Relação de Mayer. E esse aqui é o coeficiente ou expoente de Poisson. Ok? Então é isso que a gente queria provar. Ok, e agora na segunda parte vamos demonstrar novamente o trabalho numa transformação adiabática, só de uma maneira diferente, de uma maneira alternativa. Então, o que a gente descobriu no começo, né, da demonstração? Relação de Mayer, a constante dos gases universal, ela é a capacidade molar, a pressão constante, menos a capacidade molar, a volume constante. E também dá para escrever a coeficiente de Poisson, que é a capacidade molar, a pressão constante, e a capacidade molar, a volume constante, que é a razão. Esses dois resultados aqui. É bom lembrar que o R, né, constante universal, existe uma unidade em caloria, que é 2 calorias por mol Kelvin. E no sistema internacional, a constante universal dos gases é cerca de 8,31 aproximadamente joule por mol Kelvin. Ok? Então essas duas, a relação de Mayer é essa aqui. Agora, o trabalho adiabático. A gente tinha mostrado em uma aula anterior que o trabalho pode ser calculado assim, é 1 sobre 1 menos o coeficiente de Poisson vezes pressão final, volume final, menos pressão inicial, volume inicial do gás. Esse foi o resultado da demonstração do trabalho adiabático anterior. Ok? Então vamos calcular esse trabalho adiabático de outra maneira. Vamos considerar duas transformações. Aqui de A para B, você tem a transformação isocórica, tá? Volume constante. Então, isocórico de A para B. E aí existe uma certa variação de temperatura aqui. Da isoterma TA até a isoterma TB. Ok? Lembrando, TA, temperatura A, é maior que a temperatura B. São dois isotermas. Então de A a B existe uma variação de temperatura. Eu vou chamar de delta T1. E na isocórica, escrevendo a primeira lei da termodinâmica, você tem a variação de energia interna de A para B é igual à quantidade de calor de A para B menos o trabalho de A para B. Só que na isocórica não há variação, o volume é constante, né? O volume é constante na isocórica, não tem trabalho, o trabalho depende da variação do volume. Então se o trabalho é nulo, a variação de energia interna de A para B é igual a somente a quantidade de calor de A para B. Então eu posso escrever que a variação de energia interna de A para B, transformação isocórica, é a quantidade de calor a volume constante. Tudo bem?
E eu posso, lembrando a fórmula da quantidade de calor, fazer uma modificação. É massa, calor específico, variação de temperatura. Eu posso mudar essa fórmula, por conveniência. No lugar da massa, eu posso colocar a massa vai ser o número de mols vezes a massa molar. Ok? Então aqui a massa é o número de mols vezes a massa molar. Isso é multiplicado aqui. Então, número de mols, massa molar. No lugar dessa massa aqui. Vezes o calor específico, variação de temperatura. E aí surge aqui novamente uma expressão que é a massa molar vezes o calor específico. Isso aí eu chamei de capacidade molar. Esse Czão aqui. Então a quantidade de calor é número de mols, capacidade molar, variação de temperatura. Dessa forma, eu vou escrever o calor a volume constante, escrito dessa forma, em função da capacidade molar. Então vai ficar N, capacidade molar, volume constante, variação de temperatura. Então isso aqui é igual a isso. Ok? E na transformação adiabática de A para C, vou colocar aqui de A para C, que é adiabática, também você vai ter uma variação de temperatura de A para C, mas é a mesma variação, tudo bem? Porque parte da isoterma TA para a isoterma TB, então a mesma variação de temperatura. A gente pode escrever a primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna de A para C, agora adiabática, de A para C, é a quantidade de calor de A para C, que é nula, né? De A para C, a quantidade de calor é nula porque é uma transformação adiabática, não existe troca de calor. Menos o trabalho de A para C. O trabalho de A para C seria essa área vermelha rachurada. Tudo bem? Esse trabalho é adiabático. É ele que a gente vai calcular. Então, como a quantidade de calor de A para C é nula, adiabático, então isso aqui vai ficar menos o trabalho de A para C. A variação de energia interna é menos o trabalho, que a gente já sabia, né? Já conhecia. Então, a partir dessa ideia, eu posso considerar que a variação de temperatura é a mesma, porque entre duas isotermas, as transformações 1 e 2 aconteceram entre essas duas isotermas, então a variação foi a mesma para as duas. Isso tem uma consequência que a energia interna também, né, a energia interna, tanto na isocórica, volume constante, como na outra, a adiabática, também são a mesma. Vou colocar assim, de A para B e de A para C. Porque é a mesma variação de temperatura e a energia interna depende da variação de temperatura. Tudo bem? A mesma energia interna que variou. E aí eu posso escrever a variação de energia interna de A para B isocórica é NCV, capacidade molar, delta T. E a variação de energia interna de A para C, adiabática, ficou menos o trabalho de A para C. Portanto, vou passar um traço aqui, o trabalho de A para C, que é o trabalho adiabático, seria essa área aqui, que a gente quer calcular, é esse menos, multiplicando para cá, menos número de mols, capacidade molar a volume constante, variação de temperatura. Esse aqui é outra fórmula para calcular o trabalho adiabático. Então, você tendo esses dados, você calcula o trabalho no adiabático dessa maneira, usando a capacidade molar a volume constante e a variação de temperatura. Então você tem aqui a fórmula número 1, quando você tiver essa condição, e o coeficiente, né, a equação, e a fórmula número 2 do trabalho adiabático, em função do número de moles também.